Se você tem uma função y igual a x ao quadrado, a função y depende da variável x. Eu quero a derivada dessa função y, então eu quero a y'. Então, eu faço assim, né? Daí, a derivada da função y vai ser 2x. Esta linha é uma das formas de expressar a derivada, tem uma outra. Então, eu quero a derivada da função y em relação à variável x. Eu quero a derivada da função y em relação à variável x. Novamente, eu quero a derivada da função y, em relação a qual variável? A variável que y depende, né? Ele depende de x. Eu quero a derivada da função z em relação à variável que ele depende, né? A variável y. Essa derivada a gente escreve assim, a derivada da função z em relação à variável y. Mas o que acontece quando a função ela depende de duas variáveis distintas? Vamos ter duas derivadas dessa função z. Vai ter a derivada da função z em relação à variável x e também a derivada da função z em relação à variável y. São chamadas de derivadas parciais. Vamos lá, a derivada da função z em relação à variável x. Esse desenho aqui embaixo significa em relação. E a outra derivada da função z? A derivada da função z em relação a essa variável, a variável y. Como z depende de duas variáveis, a gente não vai usar mais d, tá? É uma notação. Você vai usar a letra grega delta. Assim. Que expressa a derivada parcial, tá? Aqui você usa a derivada da função z em relação a y, porque z depende apenas de uma variável. Aqui depende de duas, usa delta. A questão, seja a função z, que ela é definida por essa expressão. Veja bem, z depende de quais variáveis? Depende da variável y e também da variável x, duas variáveis. Onde esse próprio x também é uma função que depende de outras duas variáveis e o próprio y também é uma função que depende de outras duas variáveis, tá vendo? Quer saber a derivada parcial da função z em relação à variável u e a derivada dessa função z em relação à variável v. Para você descobrir essas duas coisas, você vai usar essa arvorezinha. Vamos montar ela. Começa com a função que deu. Então, a função z, ela depende de quais variáveis? Depende de y e também depende de x, né? Agora, y e x também são funções. X depende de quais variáveis? Da variável u e da variável v. Concorda? X está escrito em termos de u e de v. Y está escrito em termos de u e de v, ó. Tá vendo? Então, y depende de u e y também depende da variável v. Aqui você vai montar as derivadas parciais aqui, com essas linhas aqui. Lembra, se a funçãozinha depende de uma variável apenas, você vai usar d. Se a função depende de duas variáveis, você usa delta, é uma notação. Z depende dessas duas, tá vendo? Olha só, eu vou fazer esse caminhozinho aqui, ó. O z para y, eu quero a derivada dessa função em relação a essa variável. Então, fica a derivada da função z em relação à variável y. Aqui, ó, eu quero a derivada parcial dessa função z em relação à variável x. Então, a derivada dessa função z em relação a x. Você segue esse caminho. Agora, y e x são funções também. Eu quero a derivada da função y em relação a quê? Em relação a u. Tá vendo? Agora, é esse aqui, ó, de y para v. Eu quero a derivada dessa função y em relação a quem? Em relação à variável v. X é uma função. Então, eu quero a derivada dessa função x em relação à variável u. A derivada parcial da função x em relação à variável u. Daqui, ó, x para v. Eu quero a derivada dessa função aqui em relação à variável v. Como eu lhe disse, né, são derivadas parciais porque, olha, essa aqui depende de duas, essa aqui também depende de duas, então a gente usa o símbolo de delta. Vamos calcular todas essas derivadas parciais para poder achar essas. A derivada parcial da função z em relação a y. Esse aqui, tá aqui. Olha só, o que é z? Z é a nossa função, entendeu? No enunciado, z vale isso. Então, no lugar de z aqui, eu vou colocar a função seno de y menos cosseno de x. Ele quer que a gente derive essa função em relação a qual letra, qual variável? A variável y.
Se é em relação a y, tudo que tiver x é um número, é constante. E derivada de um número é zero, concorda? Vamos lá. A derivada de seno de y em relação a y. Y é a nossa variável no momento. Então, olha lá. Seno de qualquer coisa, a derivada é sempre cosseno dessa mesma coisa. Então, seno de y em relação a y é cosseno de y. Menos cosseno de x em relação a y, a derivada é zero. Por quê? Porque x é tratado como constante, como um número. A derivada de um número é zero. Novamente, quem que é a função z? A função z está lá no enunciado. Ela vale seno de y menos cosseno de x. E quer que a gente derive essa função em relação à variável x agora. Quem é variável é a x, quem é y vai ser constante, número. A derivada de seno de y em relação a x, né? Y é constante. A derivada de um número é zero. Sumiu. A derivada de menos cosseno de x em relação a x. Vamos lá, presta atenção. A derivada de cosseno de alguma coisa vai ser sempre menos o seno dessa mesma coisa. Com esse menos aqui, juntando com esse, dá mais, concorda? Multiplica os sinais, fica mais seno de x. Para entender, nós estamos tratando aqui o y como uma constante agora. Agora, a derivada da função y em relação à variável u. Quem é a nossa função y? Vou botar entre colchetes, ó. Y vale u ao quadrado v. Então, substitui u ao quadrado v. E ele quer a derivada dessa funçãozinha em relação a quem? Em relação a u. U é a variável. V vai ser tratado como constante. Vamos só lembrar uma coisinha aqui. Olha, eu tenho uma constante multiplicando a variável elevada ao quadrado. Então, eu quero a derivada disso aqui. Passa a constante para fora e faz a potência, né? O 4 continua ali, fica 2t e 1, né? Também é o contrário, né? T ao quadrado vezes 4. Você quer derivar isso aqui, o 4 vai ficar aí, ele vai manter, né? Porque é uma constante multiplicando a variável. Vai ficar 2t pela propriedade da potência e o 4 ali. Aqui da mesma maneira, olha só, quem é a variável? É u, é como se fosse o t ao quadrado. A variável é essa. E v é um númerozinho, é uma constante. Você vai tratá-lo como constante quando for derivar, porque é em relação a u. Então, v é uma constantezinha como 4. Se a derivada disso aqui dava 2t vezes 4, a derivada disso aqui vai ser 2u vezes v, concorda? Porque está derivando em relação a u. Espero que tu tenha entendido. Olha lá, rapidinho, a derivada da função y em relação à variável v agora. Y é a função u ao quadrado v, que é que deriva essa função em relação à variável v. Cuidado. A variável aqui é v agora. U é um número. U, junto com o seu expoente, é apenas um número. Quando você tinha 16t, quando você faz a derivada disso aqui, a constante que está na frente dele permanece, certo? E você faz da potência. T na 1, a potência vai ficar 7 menos 1, e passou 1 para frente, né? Concorda, né? 16t na 0 vezes 1, 16 vezes qualquer coisa elevado na 0 é 1, e ficou 16. Logo, quando você deriva uma constante vezes a variável, a resposta disso aqui é o próprio 16. Se eu expressar o 16 como um 4 ao quadrado, vezes a variável, concorda que ao derivar isto aqui, isso é uma constante, fica na frente de tal, a resposta vai ser o próprio 4 ao quadrado, né? Quem que é a variável aqui? A variável é v, é como se fosse o t, ó. E u é a constante, é como se fosse o 4 ao quadrado. Então, a derivada disso aqui em relação a v vai ser o próprio u ao quadrado. Por quê? Porque em relação a v é a variável. Então, ficava assim, ó. A constante, quando deriva, não dá nada. V passa o expoente 1 para frente, né? Multiplicando aqui, ó. E tira 1 do expoente. U ao quadrado vezes 1 vezes v na 0. U ao quadrado vezes 1. U ao quadrado. Espero que tenha ficado claro, né? Lembra de sempre ver quem que é a variável. Novamente, a derivada parcial da função x em relação a u. Lá, x diz que é 1 menos v ao cubo e quer que a gente derive essa função em relação à variável u. Para lá, de derivadas, quando você tinha a variável t, tem que derivar isso aqui, né? Você trata como uma potência, passa a derivada vai ficar 1 vezes t na 1 menos 1, certo? 1 vezes t na 0, 1 vezes
1, porque qualquer coisa elevado na zero dá 1. 1. Então, a variável t, quando derivada, a resposta é 1. Qualquer variável, quando derivada, a resposta vai ser 1. Veja, quem é a variável aqui dessa derivada aqui? A variável é u. Então, a variável u derivando em relação à variável u é 1 a resposta. Porque você vai pegar o expoentezinho 1, vai passar para frente, vai tirar, tarari, tarará, vai virar 1 a resposta. E menos v3, a derivada de menos v3 em relação a u é 0. Por quê? Porque v é um número, é uma constante, você vai tratar como constante. V em relação a u é uma constante. Então, isso aqui é menos um número derivando em relação a u, dá 0. Então, a derivada de um número ia dar 0 e eu não vou botar aqui, né? A última perninha aqui, que é a derivada parcial da função x em relação à variável v. Olha lá, quem que é a função x é u menos v ao cubo. Quer que a gente derive essa funçãozinha em relação a v. Quem é a variável é v, tá? U é uma constante, é um número. Então, a derivada de u em relação a v é um número, a derivada de um número é 0. A derivada de menos v ao cubo em relação a v, agora tem que cuidar, porque v é a variável. Então, como que se deriva menos v ao cubo? V é a variável. Então, olha só, lembra isso que é menos 1, né? A constante permanece derivando, tá? A constante permanece na frente, passa o expoente para frente, copia e tira uma unidade. Menos 3 aqui já vou fazer. Menos 3 vezes v na 2. Menos 3v, 2. Derivada de 1 em relação a v dá 0 porque é um número, né? Tratamos como número. E a derivada de menos v ao cubo em relação a v é menos 3v ao quadrado. E para finalmente achar o que a gente quer, que é a derivada dessa função em relação a u, a gente quer achar a derivada de z em relação a u, nós vamos usar a regra da cadeia, que é seguir os caminhos que levam de z até u. Presta atenção, olha só. Eu preciso de z até u. Z até u, esse caminho, ó. Z vai até u por esse caminho. E tem essas duas derivadas parciais no meio desse caminho, ó, de z até u. O que eu vou fazer com elas? Multiplicá-las. É a regra da cadeia que manda fazer isso, tá? Eu pego o caminho de z até u porque ele tá pedindo, caminho de z até u, as derivadas que estão no meio ali, você multiplica elas. Então, a derivada de z em relação a y multiplica pela derivada de y em relação a u. Olha lá as cores. Tem mais algum caminho que leva a função z até a variável u? Tem, ó, esse caminho aqui, ó. Função z até a variável u. Este caminho aqui. Então, eu vou pegar as derivadas que estão nesse caminho e multiplicá-las. Vou pegar essa azul e multiplicar por essa aqui. Delta z em relação a delta x multiplica por essa aqui, que é a delta x, delta u. Por quê? Porque são as derivadas no meio do caminho de z até u. Ele pede aqui, ó. Esses dois caminhos aqui, que eu fiz aqui, ó, esse caminho e esse caminho, eu vou ter que somar. A regra da cadeia manda fazer isso. Entendido? Eu quero os caminhos que levam de z até u. Esse caminho leva de z até u. As parciais que estão ali, você multiplica elas. Tem mais algum caminho? Então, soma, pega o outro caminho. Esse caminho aqui leva z até u. Então, pega essas derivadas parciais que estão aqui, né? De z até u. E multiplica elas, tá aqui. Se tivesse um outro caminho, pega as derivadas parciais que estão ali no meio de z e u e bota aqui. Soma e vai botando. Então, agora a gente vai substituir essas derivadas parciais que nós temos aqui em cima. Olha lá, essa derivada de z em relação a y é cosseno de y. Multiplica pela derivada de y em relação a u. A resposta tinha nos dado 2uv. Pede para somar. A derivada de z em relação a x está aqui, seno de x. Multiplica por essa derivada de x em relação a u, que deu a resposta de 1. Colocando isso aqui antes do cosseno, para não misturar com o argumento ali, né? 2uv cosseno de y. Algo multiplicado por 1 dá ele mesmo. Aí está a resposta do que ele perguntou, a derivada da função z em relação à variável u. Tá aqui. Na verdade,
Como você tá vendo aqui, você tem variáveis u, v, y e x. Como y e x estão escritas em função de u e v, você pode substituir aqui, ó. Eu prefiro botar, né? Então, no lugar do y, você vai colocar o que ele vale, né? U ao quadrado v. No lugar do x, você pode colocar u menos v ao cubo. Porque daí a derivada aqui vai ficar tudo em função de u e v, tá vendo? Fica melhor, a prof disse que tava tudo certo se chegasse nessa, né? Agora, a outra derivada parcial, ele quer a derivada parcial dessa função z em relação a v. Pela regra da cadeia, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar todos os caminhos que levam a função z à variável v. Vamos lá, um caminho que leva z até v, e esse caminho aqui, ó, até v. As derivadas parciais que estão no meio é essa aqui, ó, essa aqui do z pro y, e do y pro v tem essa, né? Z até v, esse caminho, pega as derivadas parciais e as multiplica, tá? É a regra da cadeia que manda fazer isso. Eu quero os caminhos que levam z até v. Esse caminho leva de z até v, multiplica as parciais que estão no meio desse caminho. Tem mais um caminho, então soma ali, ó. Mais outro caminho. Esse caminho aqui, z até v. Tem essa parcial aqui, de z até x, e de x até v. Então, multiplica essas duas parciais. Delta z, delta x, multiplica por essa aqui. Delta z, delta y é cosseno de y. Delta y, delta v, nós calculamos aqui, ó. U ao quadrado. A parcial da função z em relação à variável x era seno. E delta x, delta v, nós calculamos também, deixa eu ver. Tá aqui, ó, menos 3v ao quadrado. Arrumando, o ao quadrado vai pra frente do cosseno ali, né? O mais pertence ao seno e o menos pertence ao 3 aqui. Mais com menos na multiplicação dá menos. O 3v vem pra frente e fica o seno depois, né? Como eu te disse, essa já seria a resposta, né? Só que eu prefiro substituir no lugar do y, no lugar do x, por essas expressões que deu. Porque daí fica tudo em termos de u e de v. Né? Aqui já tem u, já tem v. É assim que se faz. Se por acaso você tava com dúvida aqui na hora de fazer esse mapinha aqui, olha só, por que eu usei delta? Porque o x depende de duas variáveis, então x, a função x, ela vai ter duas derivadas, então são derivadas parciais. Daí usa delta. Se x dependesse apenas de u, por exemplo, você não ia usar delta. A função x depende apenas de uma variável. Então, você ia usar aqui, ó, d. Só que isso é só uma anotação, não ia mudar nada nos cálculos, entende? Ó, d. Depende de duas variáveis, usa delta. Lembrando que esse delta embaixo só significa em relação à variável tal. Não é uma divisão, tá? Não é, isso aqui não é uma divisão. Isso aqui só está expressando que eu quero a derivada parcial da função z em relação à variável u. Falei demais, né? Coraçãozinho.